Bom dia galera do YouTube, tudo bem? Se você gosta do meu trabalho, curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, sugere, critica. Eu prometo ser bem democrático, essa palavra aí que merece um estudo aprofundado aí, porque ela vem sendo dita até um mudo fala em democracia hoje, né? Capaz de até o Stalin, o Hitler se reencarnarem aí em algumas figuras aí, estarem aí defendendo a democracia, a ponto de nós termos um comunista entregando aí um projeto, um pacote pela luta da democracia. Vê se pode uma coisa dessa, né? Daqui a pouco o Fernandinho Beiramar tá lá no comitê contra as drogas, a Bruna Surfistinha tá lutando pela virgindade, e aí outros aí, o Maluf aí vai presidir aí o comitê anticorrupção. Só isso que falta. Mas vamos lá, pessoal, eu tô aqui no Poço das Antas, Mongaguá, um belo lugar, parques, piscinas, águas naturais, bicas, trilhas e tal. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui em meio à natureza, hoje eu queria aí explanar para vocês um conceito sociológico, histórico, até filosófico, por que não, né? Que se denomina, que se intitula patrimonialismo. Você já ouviu falar, caro aluno, em patrimonialismo? O que seria patrimônio, patrimonial? Nós temos que estabelecer aí esse ismo, né? Tudo que leva esse sufixo ismo, ele tem uma conotação, digamos assim, um pouco pejorativa, né? Não muito lisonjeira. Tudo que tem esse ismo indicaria aí algum tipo de vício, algo do gênero. E com o patrimonialismo não é diferente. Patrimonialismo é um termo aí cunhado na sociologia, muito estudado pelo Max Weber, né? Aqui no Brasil pelo Raimundo Faoro, né, que escreveu uma obra que é leitura obrigatória para entender o Brasil, Os Donos do Poder. Então vamos lá, vamos começar aí pela identificação, lembrando que dentro das competências e habilidades, principalmente para o ensino médio, né, nós trabalhamos aí com a tríade, né, com o tripé identificar, que é você explanar o que é, né, o que é em substância, um termo, um conceito, uma ideia, uma teoria. Relacionar, ou seja, você fazer um estudo comparativo, colocar ela em relação, em relatividade, em comparação com outros termos, que seria mais ou menos assim, você encaixar ela dentro de um campo de análise, né? dentro de uma dinâmica onde você possa situar melhor esse tema. E por fim, o analisar, né? O tripé, identificar, relacionar e analisar. Então vamos lá, identificar. O patrimonialismo seria uma prática, uma forma de governo onde aqueles que detêm o patrimônio, por isso patrimonialismo, aqueles que detêm o patrimônio, eles teriam vantagens econômicas, políticas, legais dentro de um estado. Então vamos pensar assim, desde lá de Roma, né, quando se constituiu o poder do império, o poder político, o poder militar, quem que exercia esse poder? Os grandes proprietários de terra. Aí não dá para saber se o poder econômico das grandes propriedades de terra são de origem, eles são advindos do poder militar, que se constituiu em poder político, ou vice-versa. Se o poder político e militar fez com que eles migrassem também para a esfera econômica, fez com que eles tivessem grandes propriedades de terra. Os dois conceitos se interligam. Dentro do patrimonialismo, que na identificação, na competência de identificação, ele se caracteriza pela junção
por uma forma de governo, ou de Estado, né? Nós sabemos que tem diferença entre governo e Estado, onde o público e o privado se interligam, se confundem, se misturam, né? Não há mais distinção entre público e privado. Esse conceito foi muito difundido, muito estudado pelo Max Weber e aqui no Brasil pelo Raimundo Faoro, né? Lá o Max Weber, nos tipos de dominação, ele já percebia aí essa influência, essa concentração de poder, essa unificação de poder entre quem tem o poder político e quem tem o poder econômico. Isso perpassou repúblicas e império. Era muito comum nos impérios, mas a república não liquidou esse problema do patrimonialismo. Por quê? Porque simplesmente o poder que migrou do império e foram os que constituíram a república, principalmente aqui no Brasil. O que você tem então? Patrimonialismo, o que ele é? Identificação. É uma forma de Estado, é uma forma de organização de Estado onde há uma mistura, onde há uma unificação entre quem tem o poder político e econômico, ou seja, há uma interferência do público e do privado. Nós sabemos muito bem que a república ela nasceu para desfazer essa confusão entre público e privado. Mas ela não teve eficiência aqui no Brasil, quase que zero. Na Europa, eu acredito que alguns países da Europa, com todos os problemas que eles passaram, eles conseguiram minimizar talvez um pouco essa problemática. Aqui é zero. Aqui o Raimundo Faoro mostra que a nossa origem lusitana, portuguesa, ela fez com que, desde dos primórdios, quando isso aqui não era nem país, era um território invadido, que dizimou aí os indígenas, desde aquela época você já tinha um problema, que era o seguinte: a nossa forma de colonização, que adveio de Portugal já tinha esse problema aí do patrimonialismo. Por quê? As monarquias, os reis eram donos de tudo, eles eram donos do Estado, eles eram o Estado. Não tem aquele papo lá do Luís XIV, l'état c'est moi, o rei sou eu? Já havia essa confusão para nós, para eles não. De quem exercia o poder político era dono de tudo, os donos do poder. Ou seja, o Estado português, desde a época que ele se estabeleceu aqui, invadindo esse território e usurpando dos que aqui viviam, dos nativos, ele já trouxe essa característica patrimonialista, que é confundir o público e o privado, onde o Estado, a monarquia, a realeza, a coroa era dono de tudo. E como é que foi a nossa colonização? E esse Estado que ficou dono de tudo dividiu o Brasil em lotes de terra, em capitanias, onde o poder político lá dos donatários, né, das sesmarias, dos interventores, dos capitães hereditários, era o que? Era ser dono da terra, portanto ter o poder econômico, e eles se constituíam como governos também. Olha que interessante. Quem tinha o poder econômico exercia o poder político também. E essa confusão, ela perpassa os 500 anos do Brasil, essa confusão entre público e privado. Quem é dono do Estado, quem é dono do poder econômico, obviamente ele vai usurpar o Estado. O Raimundo Faoro mostra isso muito bem numa obra intitulada Os Donos do Poder. Quem manda, né? Quem exerce o poder? Para ele, quem exerce o poder, quem são os donos do poder, e isso está nas nossas origens lusitanas, de confundir público e privado, onde o Estado era dono de tudo, os donos do poder são as velhas oligarquias rurais, que já herdaram isso desde a nossa colonização e se constituíram como poder político. Isso durante toda a colônia, durante todo o império, sobretudo no império, e muito forte também na república. A república maçônica aí, que fez a divisão em 3 poderes, que se dizia
mais democrática e tal, ela já nasce de um conluio dos que tinham o poder militar, junto com quem? Com os grandes proprietários da terra que cultivavam a nossa maior riqueza da época, que era o café. Então, os cafeicultores, as oligarquias cafeicultoras, paulista e mineira, no começo da República e depois, consequentemente, exerceram o poder público e o poder privado, ou seja, eram os donos da terra, do poder econômico, e eram donos do poder político também. Olha que maravilha que é esse conluio entre o público e o privado, essa unificação, essa concentração entre os que detêm a terra e os que detêm as leis, o poder político, o mando, o erário, os projetos, as oligarquias rurais que se transformar-se-iam em as oligarquias econômicas, os grandes produtores de café na República, que se tornaram aí os donos do poder político, República do Café com Leite. Isso para o Faoro, e o Weber vai desenvolver muito bem, Max Weber, sociólogo alemão, um deus, porque ele cunhou muito bem o que é o Estado. Ele disse que o Estado é o monopólio do uso legítimo da força, né? O Estado, ele tem como prerrogativa usar a força, a violência, para fazer valer as suas vontades, enquanto nós temos que buscar as instituições democráticas e representativas. Só o Estado tem o uso legítimo da força, né? Max Weber é uma excelente análise. E o Raimundo Faoro, que fez essa análise dos donos do poder, mostrando os conluios entre as oligarquias proprietárias de terra e o poder político, ou seja, entre o público e o privado. E isso está nas nossas origens, isso explica PT, isso explica o PT, isso explica a corrupção, isso explica toda a nossa história republicana, imperial, colonial. Sempre houve essa unificação, essa fusão entre os que detêm o poder econômico, os grandes proprietários de terra no começo, e depois, com a industrialização e os bancos, os grandes banqueiros e os grandes empresários, em conluio, em mistura, em simbiose, em junção, em fornicação com o poder político e econômico. Patrimonialismo está nas nossas origens. Gessé de Souza estudou muito isso, um sociólogo potiguaro. Raimundo Faoro, um gaúcho, escreveu Os Donos do Poder, obra-prima, que mostra muito bem isso. É uma obra antiga já, mas muito boa, leitura obrigatória. Max Weber, o grande deus da sociologia, alemão para variar, né? Não que eu tenha algum orgulho étnico, porque pode soar racismo. Os alemães eram bons, os caras eram bons na filosofia e na sociologia. Não tem uma área dessa aí em que os germânicos aí tenham tido alguma proeminência em alguma época da história, né? Então olha só, o patrimonialismo, ou seja, a gente fala do capitalismo, né, do comunismo, do liberalismo, do fascismo, mas tem esse termo aí, o patrimonialismo, a confusão, a mistura entre o público e o privado. Quem domina a economia, quem faz girar a economia, acaba dominando a política também. Não há uma separação. A república, ela nasce, a república democrática de direito, né? O Estado democrático de direito, que palavra linda, que belas palavras. Ele nasce com essa prerrogativa de uma divisão entre os poderes. Uma coisa é o poder militar, que é autônomo, e os poderes são, como é que diz a Constituição, a Carta Magna? Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Harmônicos, eles têm harmonia, eles não podem viver brigando. Independentes entre si, para que se faça valer aí a democracia, não é assim? Eles são harmônicos e independentes, belas palavras. Assim como todo o poder emana do povo, né? Essas palavras lindas que só estão no papel. Grifo meu. O que ocorre?
a república ela nasceu para tentar corrigir isso. Quer dizer, eles diziam isso, mas papo furado, né? Assim como eu digo que sou o Brad Pitt, você que está me assistindo diz que é o Superman, né? E eu sou o Bozo, no fim das contas, né? É o que eles diziam. Na prática, no Brasil, né? Eu não saberia aí, eu precisaria pesquisar aí as outras repúblicas da Europa. No Brasil, houve uma imensa confusão. Sempre houve uma confusão que favoreceu um pequeno grupo seleto, algumas oligarquias, no começo rurais, depois empresariais, né? E o poder político, né? Sempre houve essa confusão. A república não corrigiu essa distorção entre o público e o privado. Os que tinham o poder econômico, a terra, né? Desde o começo lá foram umas capitanias hereditárias, depois a cana-de-açúcar, o algodão, depois o café, o ouro um pouco antes, né? A borracha depois. Eles se constituíram como poder político, união de poder político e econômico, união do público e do privado. Não há uma separação entre o que é público e o que é privado. Está na história do Brasil, os donos do poder, o patrimonialismo, essa forma de organização que junta aí os interesses públicos e privados, unifica poder político e econômico e garante as oligarquias, as velhas oligarquias, sejam gaúchas, sejam gaúchas, os estancieiros gaúchos, sulistas, sejam os oligárquicas paulistas e mineiros, seja os velhos coronéis do Nordeste, Norte e por aí vai. Beleza, pessoal? Vale a pena estudar. Gessé de Souza, Raimundo Faoro, Max Weber, vai te ajudar a entender muito dessas contradições, dessas corrupções, desses escândalos nocivos de corrupção, que para o Raimundo Faoro e o Gessé de Souza, que se basearam em Max Weber para fazer aí as suas elucubrações, as suas teses e teorias, esse termo patrimonialismo, ele está nas nossas origens ibéricas, nas nossas origens lusitanas. Nós herdamos isso de Portugal. Portugal, né, um país ibérico, os lusitanos que aqui colonizaram por mais de 300 anos, eles deixaram aí esse legado, o patrimonialismo. Eles eram donos dos barcos, das velas, eram a coroa, e aqui foram distribuindo terra aí para os seus consignatários, que exerceram o poder oligárquico através do leme, o latifúndio, né? Latifúndio, grandes propriedades de terra, monocultoras exportadoras com mão de obra escrava, o leme, né? Latifúndio, exportador, monocultor, escravocrata. Essa é a nossa origem. E esses portugueses teriam inserido desde o começo essa fusão entre os donos da terra, os donos do capital, da riqueza, que exerceriam o poder, a unificação entre o poder político e econômico, que explica muito dessas corrupções, desse Estado agigantado, de quererem atrelar todos ao Estado, todos na dependência do Estado, tudo se depende do Estado, né? O Estado sou eu, l'état c'est moi. Isso aí está explicado por essas características primárias que nós temos, de sempre se confundir poder, de se confundir, no caso, para favorecer alguns, de se juntar, de se unificar poder político e poder econômico, né? Já estariam nas nossas origens. Então vale a pena estudar, pessoal. Max Weber, né? Raimundo Faoro, Gessé de Souza, o patrimonialismo. Então nós identificamos o que ele é, uma forma de Estado em que se conluia poder político e econômico, público e privado. Nós relacionamos, né? Ele esteve presente aqui, esteve presente em Portugal, né? Os princípios do patrimonialismo aqui no Brasil são oriundos de Portugal, da coroa portuguesa, que era dona de tudo.
e nós analisamos aí os desdobramentos disso aí na nossa história. Beleza, pessoal? Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!